Olá, gente. É com muito prazer que estamos iniciando esse programa, o Fabiano Cash, dentro de uma plataforma que é a Empatia Digital, que tem site, canal, podcast, coluna, enfim, inúmeras atrações para vocês. E hoje, iniciando esse trabalho, eu quero apresentar a vocês o meu amigo Paulo Santos, um jovem senhor de 61 anos, 40 anos como empreendedor, um homem que começou essa trajetória como analista de sistema em empresas de mercado financeiro, depois saiu, foi ser empreendedor na área de sistemas para empresas, depois virou franqueado Boticário e agora está no ramo de consultoria, principalmente na área de turismo. Paulo, é muito bom tê-lo aqui, um prazer estar contigo, meu irmão. Hoje você preside o Convention Bureau lá de Maricá e também é presidente da CDL de Maricá, e é uma satisfação recebê-lo nesse nosso programa. E queria dizer a você, Paulo, que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir para quem está aí participando conosco, contribuindo conosco na nossa audiência. Fabiano, agradeço muito poder estar participando aí desse primeiro programa. Com certeza será um sucesso, né? A gente está precisando muito, né, de programas que tragam, né, informações aí relevantes para o desenvolvimento desse nosso país. E com certeza, né, com um pouquinho de trajetória aí, né, dentro do mercado, a gente tem muito a entregar, né? Tive uma passagem realmente muito importante no mercado financeiro, que me honrou muito, porque o mercado financeiro é o lugar onde as coisas acontecem primeiramente, né? E quem está fora dele, né, certamente não tem essa noção. Então o mercado, ele precifica, né, os movimentos nacionais e internacionais. Então eu tive ali uma experiência muito, muito bacana. Na sequência eu me formei como analista de sistema, continuei desenvolvendo o sistema na área do mercado financeiro, vendemos sistema para esse Brasil todo, para vários bancos, várias corretoras, distribuidoras. Foi assim uma experiência muito bacana. Depois, na década de 90, né, ainda como consultor de negócios, vim para Niterói, montei meu escritório aqui no Niterói Shopping. Primeiro shopping de Niterói. Foi assim, algo muito, muito interessante. Na sequência, virei franqueado do Boticário, é uma marca fantástica. Sem dúvida. Que me trouxe também um conhecimento gigante que me possibilita hoje falar que eu posso ajudar muita gente. E essa experiência no Boticário foi em torno de 18 anos. Então, 2 décadas de franqueado não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Então começamos ali mais ou menos no ano 98, né? E fiquei até 2015. Então foi um tempo bastante importante. Passou pelo bug do milênio. Bug do milênio foi um momento que, né, parou o mundo, né? Nem foi só o Brasil. E nesse momento me faz lembrar uma fase muito importante do Boticário, que foi quando o Boticário recomprou a distribuição, porque o Boticário naquela época não falava com o consumidor diretamente, não entendia as dores do consumidor, né? Tinha um atravessador aí no meio. Exato. E aí o Miguel Krieg, né, o fundador do Boticário, teve essa visão que era importante ele fazer esse movimento ali, e hoje a marca é o que a gente sabe que é, muito por esse movimento que ele fez naquele momento. E a gente sabe, Paulo, que quem é franqueado, eu também sou franqueado de uma marca há muitos anos, Rei do Mate, e hoje também tem uma segunda franquia, que é o Clube de Permuta. Quando a gente é franqueado de uma grande franquia como a Boticário, Rei do Mate, Bob's, McDonald's, isso abre portas para novas franquias, né? Sim. O Grupo Trigo, né? O Espoleta, enfim. E é um caminho natural para quem já está nesse ramo de franquia migrar para outro tipo de franquia. Geralmente a gente integra, mas na mesma lógica da franquia, porque a franquia te dá uma certa segurança que um negócio sem franquia não te dá. Mas tem o lado ruim, que é que você fica muito preso àquele regramento do franqueador, né? E tem uma máxima dentro do sistema de franchise, né, que é o operador do negócio, né? Porque você tem dois sujeitos ali. Você tem o operador e tem o sócio. Sim. Muitas vezes você tem o sócio que não é o operador. E o Boticário foi assim, bastante importante nesse conceito, o lançamento desse conceito do operador, e foi ali no ano 2000, né, que ele introduziu, né, o Boticário já benchmark nesse mercado, introduziu esse conceito aqui no Brasil do operador. Igual o McDonald's, né? A partir McDonald's dali, tem essa visão. A partir dali a coisa começou a andar, e todas as outras redes que começaram a ficar mais fortes também no sistema de franchise já começaram, muitas
grandes gigantes hoje começaram com o sistema de operador. É. Porque o perfil do franqueado é algo muito importante. Muitas vezes o sócio investidor, Eu não opero franquia, não dá, porque eu tenho outras atribuições. Você tem outras atribuições. Mas o meu sócio é operador e o outro sócio nosso também, a gente vê como que marcas como a Copenhague também exigem que estejam sócios operadores. Porque do segredo, né, do sucesso dos negócios é realmente a padronização, né, é a programação dos seus processos, né, de gestão de pessoas, os métodos. E quando você está no sistema de franchise, você consegue já de cara sair meio que garantido que você já não vai precisar se preocupar muito com isso. Aí entra a questão do perfil, porque você precisa se enquadrar naquelas regras. Tem que ser pragmático. Mas é uma experiência boa. Eu também acabei virando ser franqueado depois que eu saí do Boticário, que eu tinha acabado o meu ciclo, né? Fui franqueado de uma rede também do Sul, voltada para tecnologia, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de e-commerce, desenvolvimento de portais. Que é a tua área também. Que era a minha área, mas só que eu passei muito tempo como usuário. Sim. E quando ali 2015, mais ou menos, que a internet começou, as redes sociais, tudo isso, o marketing digital que a gente vê hoje muito aí, eu me senti assim, meio fora do jogo. Eu falei, cara, eu preciso voltar, né? E se eu quero, eu já tinha me decidido a ir pelo caminho da consultoria, eu já tinha uma empresa em paralelo com o Boticário, que fez 30 anos no ano passado. Que barato. Então, que é a PDX. Então, eu falei, cara, tem que realmente voltar para esse jogo aí, para poder estar ofertando, né, para os meus clientes uma visão completa. E aí você, então, migra para a área do turismo, e principalmente na cidade de Maricá. E o turismo, eu falo como um admirador, eu estudo um pouco, eu sou economista de formação e advogado, mas na economia a gente estuda que um dos principais aspectos econômicos é você gerar a economia de escala e limpa, a não poluente. E o turismo tem isso. O problema é que o Brasil sempre foi visto lá fora como um país de um turismo assim pervertido, né? A ideia era essa. E a gente tem que mudar essa imagem, né? Reconstruir essa imagem do Brasil e poder fazer com que o Brasil seja um destino atraente para o turismo que vem aqui gastar. Sim. Como fazer isso, Paulo? Então, acabou que fui também para o turismo, né? Pelos 60 anos, então tá dando tempo de fazer muita coisa. Está se recriando, né? E aí me envolvi antes até do turismo com a CDL de Maricá, né? Através do Boticário fui parar em Maricá. Né? Sim. E também estava já ali no ano 2015, mais ou menos. Maricá crescendo. Estudando muito Maricá, olhando como uma oportunidade, né, para se desenvolver. Eu também vir para o campo como consultor. Então o turismo chegou para mim, né, quando me convidaram para fundar o Convention Bureau na cidade de Maricá. Né? Maricá começa a despontar através dos royalties de petróleo, começa a chamar a atenção do mercado de uma forma geral, e o Convention, a Federação de Convention chegou à cidade e alguém me indicou como alguém que poderia ser um bom nome para poder fundar o Convention na cidade. E assim foi. Nosso Convention Bureau tem 7 anos, e que fez agora em julho, e assim, como a cidade de Maricá já está fazendo um trabalho muito interessante para se fortalecer, né, no pós-royalty, né, no pós-petróleo, porque a gente tem várias experiências. Essa transação econômica sem royalty, né? Sem royalty, porque você tem que aproveitar esses recursos. E a cidade vem fazendo um bom trabalho, principalmente no campo do turismo. E o Convention Bureau, o qual ainda presido na cidade, vem ajudando a desenvolver, porque o Convention ele existe para desenvolver os destinos. Certo. A gente tem 2 grandes Convention Bureau no Brasil, que é o Convention do Rio e o Convention de São Paulo, né, que são 2 máquinas, e que embaixo deles a gente tem vários eventos que a população, de uma forma geral, não sabe, né, que o Convention que articula, que organiza e que faz acontecer. E aí o Brasil disputa a nível mundial com outros players para receber o turismo, né? Porque o turismo é uma fonte de receita, mas ele é cobiçado por todos os países do mundo. Então, como é que faz com que um cidadão europeu, asiático, venha para o Brasil, notadamente venha para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ainda é a porta de entrada do turismo do Brasil? E qual é essa magnitude? Continua sendo, né, a nossa porta de entrada, e nesse ano a gente está batendo aí vários metas interessantes. Estamos chegando aí em torno de 2,5 milhões de turistas internacionais. Isso era um número bem distante dos números históricos.
É através da Embratur, 2 milhões ou 11 milhões? 2 milhões e meio, né, no estado do No Rio Rio de Janeiro, tá. No Brasil, no como Brasil todo... a gente rompeu o número aí de 7 milhões e meio de turistas internacionais e esse ano há a perspectiva da gente chegar a 11. 11 então, milhões assim, a nível Brasil. A nível Brasil. O Brasil todo está crescendo no campo do turismo. E o principal local de chegada é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, continua sendo, e tem uma mudança de perfil importante aí no comportamento do turista internacional, que ele não vem mais para o Rio e fica no Rio. Porque o Rio é muito atraente, né? Acaba que se ficava muito no Rio. E agora, através de vários desenvolvimentos de trabalho também, principalmente da Embratur também, para desenvolver, levar esse turista, tirar ele da capital para ele conhecer as cidades aqui do entorno, a região metropolitana, todo o estado do Rio de Janeiro. Isso vem acontecendo e vem fortalecendo muito o turismo no estado. E vocês lá em Maricá, notadamente, vocês estão com um grande projeto em curso, que parece que vai ser o maior da América Latina, que é o Maraí. Esse é o grande assunto da cidade. Tive, inclusive, uma reunião com o Davi Galipienzo, um dos executivos lá da rede, e está tudo caminhando para agora em novembro, semana que vem, as obras efetivamente voltarem. Elas começaram, deram uma parada em função de algumas coisas de legislação, mas agora em novembro ela começa firme. São 4 hotéis, Fabiano. 5 estrelas. Inclusive a gente tem a bandeira do Rock in Rio dentro. O Rubem Medina é um dos acionistas. Ali a gente tem as grandes universidades brasileiras estarão lá dentro, né, do Maraí. Você vai ter uma cidade inteligente, a gente vai poder morar lá. Mesmo, um complexo. É um complexo hoteleiro com hotéis, cidade, golfe, esportes. Que barato. Uma coisa assim. E vocês têm estrutura para receber tanta gente? Então, a gente tem hoje na cidade de Maricá, né, um dos principais aeroportos do Brasil do ponto de vista tecnológico, que consegue receber já aeronaves já maiores, né, apesar de ser um aeroporto muito voltado para o offshore. Mas a prefeitura, né, os atores aí estão desenvolvendo também, olhando para esse movimento para trazer o pessoal, principalmente da Europa, para cá. Sim, e você imagina que o público nosso que venha prospectar o nosso Brasil, notadamente é o quê? Ásia, Europa, América do Norte? Sim, a Ásia vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito como um consumidor do Brasil. Por quê? Exatamente pelos fatores que a gente falou ainda há pouco. O Brasil, né, tem atrativos muito, muito importantes e diferenciados. Certo. E hoje o turismo mundial, aquelas pessoas estão acostumadas a passar uma semana em resorts de luxos, né, resorts assim com aquela pegada de luxúria mesmo, né, como se diz. Hoje já não é mais essa praia, né? Esse turista ele quer vir para os lugares onde tem aquela comida caseira, né, aquele barulhozinho de rio. Uma experiência do interior. Então, o nosso Brasil se diferencia muito dentro desse jogo hoje. Então, nós somos bem ecléticos, né? A gente tem natureza, tem frio, tem serra, tem mar. Tem muita coisa para entregar. E como o turismo tem toda essa importância, né, então, assim, a gente está bem aí posicionado. Eu tenho um outro assunto agora, Paulo, que eu queria abordar contigo, que é a segurança pública. A gente falou de turismo a nível nacional. Mas nós sabemos que o Brasil passa por uma crise na área da segurança pública. Nenhum turista vem para um lugar onde ele se sinta inseguro. Eu nunca vi ninguém querendo fazer turismo no Iraque, na Síria, no Líbano. Os que estavam indo para Israel com a questão da guerra parou de ir. Como que o Brasil vai resolver essa questão se a gente não vê uma ação integrada do governo federal, estadual e muitas das vezes municipal nessa área da segurança pública? Casos excepcionais, como é o caso de Niterói. Eu vou entrevistar também o presidente da cidade de Niterói. E Niterói é um case nessa área da segurança pública municipal. Mas para fora, para o Brasil, qual é a saída? E outro ponto que eu queria abordar contigo. As cidades que recebem muito royalties de petróleo são cidades que eventualmente se tornaram cidades assistencialistas. E com esse assistencialismo, você vê um aumento do número de criminalidade e também uma dificuldade de contratação de mão de obra para os serviços mais elementares. Como resolver isso? Então, falando da segurança pública, você tocou na minha cabeça num ponto importante, que é a integração dos governos. Sim. Né?
por muito tempo a gente falou, segurança pública é problema do Estado. A atribuição do Estado. Segurança pública é problema de todo mundo. Todo mundo. Né? Tem que afeta o cidadão na porta de casa. Envolvido no tema. Então, eu não vejo outra saída se não houver uma integração aí das forças municipais, estaduais e federais, né, em todas as esferas, né, para que a gente possa estar trabalhando isso em conjunto. Porque ações isoladas, né, por mais que uma cidade consiga até se diferenciar aqui e lá, né, e até temos também, além do exemplo de Niterói, Maricá vem fazendo um bom trabalho também, né, muito em função, né, da condição, né, econômica, né? Tem dinheiro. Que permite, inclusive, muitos movimentos, guarda armada, que vem essa linha também, que é um assunto bem polêmico mas também. Que eu apoio. Eu acho que a Guarda Municipal ela tem que ser armada. Eu acho também. Porque o Estado não tem mais condições, ainda mais o Estado do Rio de Janeiro está falido. Não tem. Regime de recuperação fiscal. A gente vê aí o governador aí, Cláudio Castro, ele passando um maior perrengue, porque não tem condições de aumentar o emparelhamento das forças de segurança do Estado. Então, a saída são as cidades terem guardas armadas, sim, polícias municipais. E a integração com o Estado, né, e o nosso governo federal. E usando, Fabiano, tecnologia. Sim. A gente hoje está num mundo totalmente tecnológico. Né? Então, coisa que a gente não tinha aí há 10 anos atrás. Você hoje tem condição de monitorar a entrada, as saídas da cidade. Sim. Enfim, tem muita tecnologia na mesa para ser usada. E aí precisa vontade política, precisa realmente dessa interlocução e esse alinhamento entre as três forças para que a gente possa estar melhorando. Porque você também tocou no ponto. Uma percepção muito ruim, né, para o turista. Sim, ele não vê. Turismo, né, com segurança pública enfraquecida é algo muito complicado, porque também no turismo, se você não tem uma cidade segura para o cidadão, uma cidade que o cidadão, né, ali ele olha e se sinta bem, em estar com sua família, não é legal para o turista. Então as cidades precisam primeiro ser boas para o cidadão, para depois ser para o turista. Isso é um processo natural. O momento que você consegue essa proeza de ser uma cidade boa para o cidadão, né, ela acaba que também alcança o turista, né, de uma forma muito positiva. Antes de entrar na questão do royalty, eu queria pedir a sua opinião. Eu não vejo o governo federal com condições, com envergadura, com capacidade de criar um plano nacional de segurança pública. Eu não vejo. Então isso é frustrante, porque o crime está altamente organizado. O crime está nas bets, o crime está em atividades econômicas legais, Sim. O crime está no mercado financeiro, nós vimos recentemente, e o governo está se apropriando aí de algumas ações esporádicas da Polícia Federal, de desarticulação, mas de coisas efetivas a gente não vê. A gente não vê nenhuma política pública de contenção dos nossos portos, aeroportos, fronteiras, nada. Isso demonstra, né, um total desalinhamento. Né? Se a gente, né, quer, né, pelo menos parte importante das pessoas entende que essa integração precisa ser executada. Mas também, por outro lado, o problema está no município. Né? O problema não está no governo federal. Não está na União. Então, se você consegue... Ele se arvora no município. E aí você tendo, né, um município com uma política legal de construção, de desenvolvimento da sua segurança pública, e aí consegue também fazer um trabalho regional, município do lado, o outro Sim. município, e aí você consegue fazer uma região Sim. um pouco melhor. E a bandidagem, que também está olhando, está, né, precificando essa organização, ela vai falar, cara, é melhor eu ir para o outro lado. Né? Infelizmente, né, a gente não quer que o outro lado, né, fique mal, mas cada um tem que cuidar do seu espaço. Quintal. Eu tive recentemente com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, no nosso Fórum Nacional do Varejo, e o Caiado falou, quando eu assumi, eu criei 10 mandamentos. O primeiro é, bandido ou troca de profissão ou sai de Goiás, porque aqui não vai ter vida fácil. Então, assim, é uma política de Estado, entendeu? Sim. No caso dele, uma política de governo, Sim. porque está dentro do governo dele. Agora, seria muito bom se fosse uma política de Estado. E a gente não vê isso, não vê. E o Rio de Janeiro padece. A gente tem visto. Eu estava com os nossos colegas no fórum, nossos amigos, irmãos, lá do norte, eles vieram para o Rio de Janeiro nesse último fim de semana, e a preocupação deles é o seguinte, Fabiano, eu preciso que vocês arranjem carros blindados para eu sair do aeroporto e chegar no hotel.
A gente está vivendo uma praça de guerra. Né? Muito complicada, né, essa situação da gente ter esse sentimento, né, de medo, né, geral. Isso atrapalha. E é o turismo interno, mas é turismo. Qualquer intenção de se vender um destino, uma cidade, se você tem, né, um ambiente desse. Hostil, né? Hostil. E você hoje, poxa, a gente fica triste, né, Fabiano? Triste. De ver o que está acontecendo, né? Voltando aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, é realmente deprimente. A cidade do Rio de Janeiro, apesar de todas as belezas, ter um posicionamento importante, mas precisa mexer rápido, porque esse pessoal aí, a bandidagem está crescendo. Muito. E como você falou, entrando em vários segmentos, econômicos, né? Segmentos, e está ficando cada vez mais difícil. E a bandidagem entra, o crime organizado entra e retira o empreendedor. Sim. Ele afugenta o empreendedor, ele toma conta daquele sistema ali e passa a ser dele, e acabou. Né? Então, assim, uma questão importante nessa questão do turismo, que o turista, quando ele pega um carro no aeroporto, ele coloca no Waze, ele vai se deslocar para lugares que ele não conhece, é um problema, porque ele vai se deparar com locais aonde estão dominados pelos traficantes, pelo poder paralelo. E isso cria uma problematização enorme, porque esses aplicativos, o Google Maps, o Waze, alguns até colocam assim, área conflituosa. Sinaliza. Né? Sinaliza. Mas o cidadão não sabe. Eu passei recentemente uma experiência dessa, indo para um evento, ele te joga dentro da comunidade, porque ele está preocupado com o menor tempo e o menor percurso. Né? Ele não está programado para territórios dominados. Nós vemos aqui na cidade de São Gonçalo, aqui, você adentra 2 ruas da principal, ali na Rio Marília, a gente tem um medo terrível de passar ali, né? A gente passa por situações ali terríveis. Perdi um amigo, um pastor querido, ali assassinado. Então, assim, e o turista que vem para o Rio de Janeiro e quer ir para a região dos lagos, invariavelmente vai passar por ali, né? E a insegurança é total. E hoje, nesse mundo digital que nós vivemos, né, qualquer informação ela propaga circula muito rápido. Então, na minha humilde visão, o problema está na mão da articulação política, do político pensar um pouco menos nele e no partido e pensar em resolver o problema da cidade. Acabou a eleição, vamos sentar e vamos trabalhar isso aqui. Trabalhar em conjunto. E isso a gente não vê, né, Fabiano? Não. No Brasil hoje. Não. E no caso do royalties, a cidade de Maricá, a cidade de Niterói, a cidade de Saquarema, Presidente Kennedy no Espírito Santo, são cidades que recebem muito royalties. Rio de Janeiro, muito royalties. E isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ela tem um poder de investimento muito grande, como Sim. é o caso lá de Maricá, que você estava falando desses Sim. investimentos no aeroporto, no porto. Sim. Mas cria um outro problema. Por exemplo, na sua cidade também tem uma moeda social que é a mubuca. E isso faz com que muitas pessoas não queiram trabalhar porque elas não querem perder esse assistencialismo da moeda mubuca. E aí os serviços mais elementares, que não carecem de grande instrução, fica faltando gente. Com esse grande empreendimento que vocês estão fazendo lá, o resort, Maraí, vocês vão ter gente para trabalhar? Então, hoje existe um esforço muito grande, né, da cidade olhando esse tema, né, de treinamento, de capacitação, para que realmente possa estar preparando, né, esse pessoal para o trabalho. Porém, a questão do royalties que você citou, né, sendo uma locomotiva empurrando o governo para investir aqui, investir ali, acaba que também cria uma situação onde, se não ver direitinho, desses programas, né, que vai deixar a pessoa em casa, né? Sim. Então, muitos hoje pensam 2 vezes. É melhor eu ficar em casa recebendo o programa ali assistencial, bolsa isso, bolsa aquilo outro. Vale Gás, ou eu me desenvolver e buscar alguma coisa diferente, né? Então, é um problema que a gente também vive. Não é um problema só de Maricá, mas Sim. Maricá a gente tem isso muito fortemente, porque a economia agora que começa a se desenvolver. Mas se você quiser contratar alguém para o seu negócio, ampliar o seu negócio, criar mais uma filial, alguma coisa assim, você tem problema muito sério. Tem dificuldade, né? Você tem dificuldade. E com todo esse boom, né, que a cidade de Maricá apresenta para o Brasil e para o mundo,
né, com certeza a gente vai ter aí uns gargalos importantes. O próprio Marae vem fazendo um programa e está iniciando um programa de internacionalização, né, do treinamento, né, porque certo. ele sabe que eles precisam de um serviço totalmente diferenciado, ele não vai poder importar a mão de obra, né? Trazer lá de fora, ou da Europa. Tem que qualificar as que temos aqui. Tem que qualificar as que temos. E para que essas pessoas, e para que eles possam se diferenciar e entregar o serviço que eles estão naturalmente se preparando para entregar, você precisa de algo diferenciado. Então há uma preocupação, né, desses grandes players. O Marae está muito preocupado, né, um projeto super importante. E a cidade também vem criando vários programas. Temos o Sebrae, temos o Senai chegando também, exatamente para trabalhar esse tema. Paulo, eu queria te agradecer muito. Nosso tempo findou-se, mas é um prazer imenso estar contigo, meu irmão. Eu que agradeço. Eu sou um admirador seu. Eu tenho certeza que quem vai nos ouvir, quem vai nos assistir, vai sair acrescido de conhecimento. Eu tenho só um temazinho que acho que soma aqui a tudo que a gente falou. Pode falar. Nós estamos montando, né, a minha empresa, estamos montando uma mentoria de negócios exatamente para quem quiser investir na região de Maricá. Ótimo. Para que a gente possa levar as informações mais qualificadas para que esse empresário, esse investidor chegue para a nossa cidade. Isso é muito importante. Você que vai empreender em Maricá, vai empreender na região, a região que está bombando. Procure o Paulo, ele está com o site dele aí embaixo aí na tela, vai estar aparecendo para vocês. E você que nos assiste, você se inscreva no canal, curta, deixa seu like, faça comentários, porque é muito importante para irmos adiante com esse projeto da empatia digital, hoje com o nosso podcast Fabiano Cash.